voltamos da academia. Bora atender uns pacientes. Que não? Eu não posso atender desse jeito? Eu tô com a mão toda suja? Ah, é. Tá, eu vou lavar minha mão e eu já volto. Lavar minha mão e vou trocar de roupa. Bem melhor agora, né? Uma blusa mais formal, uma calça mais formal. O importante seria o quê? A gente usar um jaleco. Porém, como eu não tenho, eu vou ficar devendo para vocês um jaleco. E a higienização da mão. A gente já fez isso e vamos fazer aqui no nosso simulador. Já que eu já higienizei as minhas mãos aqui na vida real, vamos fazer isso no nosso laboratório. Higienizando a mão, colocando os nossos EPIs, que seria o jaleco. Eu vou ficar devendo para vocês um jaleco. E assim chamamos um dos nossos pacientes do dia. Com o nosso paciente aqui já da sala, fazemos a amnese, que seria um check-in, né? Uma escrita para a gente saber o que a gente vai ver hoje com o nosso paciente. E isso muda de paciente para paciente, claro. Mandamos ele para a sala. Alô, tá escutando? Ela tá escutando a gente, bora lá. Pode começar a marcha. Uma boa passada essa daí, hein? Melhor que de muita gente. Bom, como meu check-in, né, do paciente está em minhas mãos, podemos começar. A gente vê que pode ser um movimento simples, um movimento do cotidiano, porém ele é dividido em 8 momentos, né? O contato inicial, a resposta à carga, apoio médio, entre vários outros mini slots que eu vou explicando para vocês. Ao todo são 8, né? E desses 8 a gente divide eles em 2 grupos. Do slot 1 até o slot 5, ele seria o do slot 1 até o slot 5, a gente chama de apoio. E com isso explicado do nosso apoio e do nosso balanço, vamos começar com o nosso apoio, que é o momento inicial da nossa marcha. Ele é dividido em três subdivisões. O aceitamento de peso, o apoio simples e o pré-balanço. O apoio simples, o aceitamento de peso, ele começa no slot 1, que é o contato inicial, e a resposta de carga, que por isso ele chama aceitação de peso. Esse é o movimento inicial, em que o nosso pé encosta no chão e aceita o peso. Já a partir daí, a gente tem os nossos apoios simples, né? Que vem o apoio médio, que está bem no meio do nosso corpo, e o apoio terminal, que ele já está bem no final do movimento. E, por fim, o pré-balanço. Como o próprio nome diz, ele já está ligando o apoio com o balanço. Com o final do pré-balanço, a gente tem o começo do balanço. Aqui já não tem mais subdivisões. Aqui é só balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal, que é no momento em que o pé já sai do chão, vem para o meio do corpo e já vai para frente, para frente do nosso corpo. Assim, com isso a gente tem o nosso movimento completo da nossa marcha. Com isso a gente consegue ver que é um movimento simples, só que se você aprofundar, ele tem muita diversificação de movimentos, né? Vamos passar para o nosso próximo movimento. Para não enrolar tanto o vídeo,
eu já higienizei minha mão e já botei os nossos EPIs. Vamos chamar o nosso paciente, fazer a anamnese, né, para a gente poder entender o que o nosso paciente precisa, o que o nosso paciente deixa de necessitar. E mandamos ele lá para a sala. Tá escutando? Beleza, ela tá escutando a gente. Bora lá. Esse aqui, enquanto ela vai fazendo, eu vou explicando um pouquinho sobre o nosso quadril. O nosso quadril, ele é uma articulação bem grande, né? Então ela consegue trazer uma estabilidade e um grande leque de movimentos que a gente pode ter. Tanto que a gente tem flexão de quadril, a gente tem a flexão de quadril, a extensão de quadril, a abdução, a rotação medial, a rotação lateral e a própria rotação em si, em círculo, né? Seria isso. Vamos só esperar o nosso paciente terminar aqui. Ótimo. Aqui a gente tem a flexão de quadril, né? Esse movimento é caracterizado pelo deslize posterior da cabeça do fêmur, no interior do actábulo, com ADM, explicando rapidinho aqui, o ADM, ele é a amplitude de movimento da articulação. Eu vou deixar, sempre que eu falar ADM, eu vou citar isso, tá? Essa amplitude. Para acabar não esquecendo, eu vou acabar mostrando no vídeo e ficar sempre jogando o que significa isso. Então, quando eu falar ADM, vai aparecer o significado, beleza? Vamos voltar aqui para focar aqui. Com isso, a gente temos um ADM de 110 a 120 graus, mais ou menos, de amplitude de ADM. Com isso, os motores primários desse movimento são o psoas, né? O psoas maior, o ilíaco, o pectíneo e o reto femoral. Vamos passar para o próximo movimento, que seria a extensão de quadril. Esse movimento é caracterizado pelo movimento do fêmur e tem a ação do glúteo máximo e dos isquiotíbias. Esse movimento permite uma ADM de 10 a 20 graus. É um movimento relativamente curto, né, comparado à flexão de quadril, porém, tudo bem. E nós temos um terceiro movimento, né, de flexão e extensão. Se você for um pouco mais além na extensão, você consegue pegar essa hipertensão, só que você tem que passar do movimento, de uma posição anatômica, tá? Mas isso é muito pouco utilizado nas academias, nas escolas, muito menos. Então vamos acabar pulando ele, né? Nós temos a abdução, né? Nesse movimento o fêmur desliza para superior, lá para a parte superior do nosso corpo, e tem-se a ação dos músculos adutor magno, adutor longo, adutor curto, o braquial e o pectíneo. Com tudo isso, a gente tem um ADM de 25 a 30 graus. Né? É um movimento bem completo que trabalha essa parte lateral da nossa coxa. Temos a adução, como você joga para um lado, você vai acabar jogando a perna para o outro lado. Né? Esse movimento faz com que tenha a ação do glúteo mínimo e tensor da facialato com um ADM de 30 graus. Ele já trabalha a parte mais interna da nossa coxa, fazendo com que a nossa coxa fique mais volumosa para o lado de dentro. Enquanto traz um maior trabalho pro lado interno da nossa coxa, o outro traz um trabalho maior para o lado externo da nossa coxa. Com isso, vamos para a nossa rotação medial. É um trabalho que é pouco utilizado nas academias, porém ele é muito útil em momentos de preparação
para atividades físicas de longa duração. É um momento em que você consegue alongar uma grande músculos. O glúteo médio, o glúteo mínimo, o tensor da fascia lata, muitos músculos, né? Então ele é um bom alongamento para se fazer, né? A rotação lateral, que joga o pé para o lado de fora, um joga o pé para o lado de dentro, que é o medial, e o lateral joga o pé para o lado de fora. Também é a mesma coisa, porém um usa o adutor, o outro usa o obtutor. Enquanto um usa o adutor, o outro usa o obturador, né, para fazer esse movimento. Enquanto um usa o glúteo máximo, que é a rotação lateral, o outro usa o glúteo médio. Então cada um puxa uma parte do músculo, faz um alongamento numa parte do músculo diferente um do outro. E o movimento de círculo, né? A circundação. E o movimento de circundação, que é um movimento em que a gente consegue puxar um pouco mais essa parte aqui de cima da nossa coxa, né? Juntando quase pro nossos glúteos, né? Enquanto um puxa muito pouquinho, quase nada, você pode reparar, ó, muitos puxam bem pouco, outros puxam nada, praticamente. Esse aqui ele já pega quase tudo da nossa coxa, né? Com os nossos 7 movimentos explicados, vamos passar para o nosso último, que seria o movimento de coluna cervical. Eu só quero que vocês prestem atenção, porque nesse movimento a gente tem 33 vértebras, né? Só que seria muito longo para explicar essas 33. Teria uma aprendizagem melhor, porém, para o momento que a gente tem, para o tempo que a gente tem, não dá muito para fazer isso. E outra coisa, para isso a gente tem que entregar um termo de consentimento para o nosso paciente assinar. Então a gente damos esse contrato para ele assinar. Claro, antes a gente tem que fazer a amnese, né? Mandamos ele fazer esse contrato. Com esse contrato feito, a gente manda ele para a nossa sala. Ao contrário dos movimentos de quadril, esse aqui já é um pouquinho mais curto. Tem apenas 4 movimentos, né, que a gente tem para explicar. Temos a flexão cervical. Ela tem um ADM de 80 a 90 graus. Nesse movimento, a porção anterior dos corpos das nossas vértebras se aproximam e os processos espinhosos se separam. Então, nesse movimento, as nossas espinhosas se separam, que ficam mais alongadas, e as nossas vértebras acabam se aproximando, né? Então, nesse movimento, aqui se alonga e aqui se contrai. Seria uma explicação mais prática para se fazer. Aqui no caso é ao contrário, só que com um movimento mais encurtado. Em vez de ser 80 a 90 graus, é um pouquinho menos, é 70 graus. Nesse movimento aqui, ele é um movimento de inclinação lateral. Ele já tem uma amplitude menor ainda, de 20 a 45 graus. E sempre que esse movimento acontece, um lado relaxa e o outro lado contrai. Igual nesse movimento daqui do nosso corpo, da nossa cabeça levando para frente e para trás. E a rotação. Nesse daqui a gente também tem uma amplitude maior, de 70 a 90 graus. E no caso, na hora que você vira um lado, no que você vai virando a cabeça, ou quanto mais você vira, maior é a tensão que a gente tem desse... Com isso, quanto mais pro lado você vai virando,
maior é a ativação que a gente tem dos nossos músculos, né? E com isso a gente termina os nossos 3 pacientes de hoje. Claro que tem um pouquinho mais de paciente para a gente fazer, porém, isso é o que a gente consegue fazer com o tempo curto que a gente tem. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite.